Então abramos nossas Bíblias, dando continuidade no nosso estudo bíblico acerca do Sermão da Montanha. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 10. Vamos ler até o versículo 12. Mateus, capítulo 5, versículo 10, 11 e 12, que diz assim: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, meus amados irmãos, na primeira parte desse versículo nós falamos acerca da perseguição. Nós falamos acerca da natureza da perseguição. Depois nós falamos acerca da causa da perseguição, e hoje nós encerraremos essa parte falando acerca da atitude cristã diante da perseguição. Nós devemos observar que atitude o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos diante da perseguição. Que atitude ele teve isso diante da perseguição por causa dele, por causa ao amor a ele. Ele diz assim: regozijai-vos e exaltai-vos. Está aqui no versículo 12: regozijai-vos e exultai. A minha pergunta a vocês é da seguinte forma: Jesus ele está nos dizendo que nós devemos nos alegrar grandemente, que nós devemos saltar de alegria por nós estarmos sofrendo por amor ao seu nome? O que isso significa? Jesus está dizendo para a gente regozijar e exaltar por amor ao seu nome. A minha pergunta a vocês nessa noite é: o que é que isso significa? Será que Jesus está nos sugerindo a ficarmos sozinhos em meio ao sofrimento? Será que é isso que Jesus está dizendo? Eu quero que vocês participem, quero que vocês falem. Será que é isso que Jesus está sugerindo? Fiquem sozinhos em meio ao sofrimento? É isso que ele está dizendo aqui? O que vocês acham? Não, o que ele está sugerindo aqui? Exatamente, o que ele está sugerindo, que ao pularmos de alegria, quando as pessoas nos insultam, quando as pessoas zombam por causa de nossa fé em Cristo Jesus, será que Jesus está sugerindo aqui que nós não poderemos ficar tristes diante da perseguição? Será que é isso que Jesus está falando? E nós não vamos ficar tristes? Será que tem alguém aqui nesta noite que sai dando risada diante de uma perseguição? Será que é isso que Jesus está dizendo? Está nos proibindo de ficarmos tristes diante da perseguição? O que vocês acham? Nós precisamos entender o seguinte: que o que Jesus está nos sugerindo aqui no capítulo 5 de Mateus, o versículo 10, versículo 12 e 11, o que Jesus está nos sugerindo é que não fiquemos desesperados, é que nós não fiquemos desesperados diante da perseguição, mas que nós tenhamos a plena certeza de que estamos sofrendo pela causa certa. Não é para nós ficarmos desesperados, não é para nós ficarmos aflitos, mas é para que nós tenhamos a plena convicção, a plena certeza de que estamos sofrendo pela causa certa, e que devemos nos alegrar por isso, porque isso resultará em uma grande bênção para nós diante da perseguição.
Mas isso não quer dizer que você não vai ficar triste. E vou além ainda, isso não quer dizer que você não vai chorar. Isso não quer dizer que você não irá entrar em prantos. Quantos momentos de angústia você já passou? Sabendo que está em Cristo, que está com Cristo e que Cristo está com você, mas que você chorou, mas que você ficou preocupado. O que Jesus está dizendo aqui, Ele não está nos proibindo de ficarmos tristes, porque a perseguição vai nos entristecer sim, a zombaria vai nos entristecer sim, a calúnia vai nos entristecer, e a gente tem que vigiar, porque a calúnia ela pode também, essa calúnia recebida por nós temos que guardar no nosso coração, para que nós não pecamos com senso de justiça. E a Bíblia nos instrui para que deixemos essa justiça na mão de Deus, não para nós fazermos com as nossas próprias mãos. Mas o que Jesus está dizendo é que, mesmo assim, ainda que você fique triste, ainda que você fique indignado, ainda que você chore, ainda que você sinta essas reações e que não são boas, o que Jesus está querendo dizer é para que você não fique desesperado diante de tudo isso, mas que você tenha plena certeza e convicção que nós estamos sofrendo pela causa certa, e que devemos nos alegrar por isso, e que isso acarreterá a nós bênçãos da parte do Senhor. Bênçãos da parte do Senhor. Agora, os primeiros discípulos que foram perseguidos por causa de Cristo, eles expressaram a sua alegria por causa desta perseguição. Por exemplo, os apóstolos foram, depois de terem sido presos, depois de terem sido açoitados pelos líderes religiosos da época, eles saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Eu quero que você abra a Bíblia comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41. O outro já deixa no jeito para mim. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, mostrando então que os apóstolos, depois de serem açoitados injustamente, depois de apanharem, depois de serem presos, eles ficaram alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Cristo Jesus. Pode ler para mim, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41. Quem achou pode ler. Também nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Então, também Paulo e Silas, eles se alegram, e eram tão grande na perseguição que eles cantavam a Deus na prisão. Eles estão cantando, e eu quero que você entenda isso. Você acha que Paulo e Silas estavam que jeito lá dentro da prisão? Eles estavam lá no cárcere inferior. É como se eles estivessem dentro de uma caverna completamente úmida, escura. A prisão que Paulo e Silas estavam, preste atenção aqui, a prisão que eles estavam assentados com os pés presos e com as mãos presas. Eles não conseguiam se movimentar. Estavam com as duas mãos assim, ó, com as duas mãos, estão sentados com as mãos presas e com os pés presos, sentados no chão úmido, no último cárcere inferior, lá no fundo, sem luz, sem ver o sol raiar. Mas eles, diante disso, eles cantam, eles se alegram, porque por causa do nome de Jesus.
Mas a pregação que nós ouvimos hoje, uma pregação liberal, vai dizer para você que você não pode, você tem que rejeitar o sofrimento. Não, rejeita isso aí, que isso não é de Deus. A pregação liberal vai dizer assim: rejeita essa enfermidade porque não é de Deus. Ora, se veio, Deus é poderoso para curar, e se Ele não quiser curar, Ele continuará sendo Deus. Ainda existe as mulheres de Jó que dizem assim: abandona esse Deus e morre. Ainda elas estão por aí. A síndrome da revolta da mulher de Jó ainda continua tomando posse da vida de muitas pessoas. Muitas pessoas que abandonam a fé porque não souberam lidar com a provação, com a perseguição, com a enfermidade, com a porta fechada. Muitas pessoas abandonaram a fé, mas Paulo e Silas, os apóstolos, não abandonaram a fé. Pelo contrário, diante de uma caverna escura, de uma prisão inferior à última prisão, presos por pés e mãos, eles estão cantando e glorificando a Deus no momento escasso, precário da vida deles. Eles cantam ao Senhor, eles louvam o Senhor. Agora, como explicar essa atitude de alegria dos discípulos de Cristo? A explicação é que Deus, Ele dá forças aos seus servos em tempos de perseguição. Em tempo de perseguição, Deus nos ajudará. Em tempo de perseguição, o Senhor nos dará graça, porque a alegria do crente na perseguição é o resultado da graça do Espírito Santo que neles habitam. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, fique tranquilo, porque o Espírito Santo de Deus lhe dará graça em meio à perseguição, em meio à luta, em meio à provação. Aquele momento que você estará de joelho, orando, gemendo, e não sai palavras de tanta angústia, o Espírito Santo intercederá por nós, com gemidos inexprimíveis, e interpretará as nossas lágrimas diante de Deus. Creia nisso. Além disso, as promessas de Deus nos motivam a sermos alegres na perseguição. O crente, ele se alegra na perseguição, porque ele sabe que é uma bem-aventurança na vida dele. Ele confia nas palavras de Cristo: bem-aventurados são, ou abençoados, ou felizes são os perseguidos por causa do nome dele. E o Senhor nos dá este encorajamento, essa busca, nos encorajando nessa busca a buscar essa perseguição, mas Ele nos afirma que estamos sujeitos a elas e que somos verdadeiramente felizes, se ela nos acontecer. Ele está dizendo que estamos sujeitos a isso, que seremos o alvo dessa perseguição, mas que nós seremos verdadeiramente felizes se ela acontecer. Então, por que devemos ser alegres na perseguição? O Senhor, Ele vai nos apresentar aqui 3 razões por que é que nós temos que ser alegres na perseguição. Qual é a nossa atitude diante da perseguição? Primeiro, a primeira razão de sermos alegres e que devemos ser alegres é porque deles é o reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Bem-aventurados sois vós quando sois perseguidos, porque deles é o reino do céu. Essa é a primeira razão que devemos nos alegrar diante da perseguição, porque Cristo, Ele promete o reino dos céus como uma herança para aqueles que são perseguidos. Essa é a primeira razão. Essa é a primeira razão que o Senhor nos convida para nos alegrarmos diante da perseguição. Ele nos promete o reino de Deus, Ele nos promete a herança. E esse reino é caracterizado pelo domínio de Cristo. É Cristo governando, é Cristo dominando sobre o seu povo, que como herdeiro desse reino, ele tem a responsabilidade de viver conforme as exigências do rei, e também o privilégio de desfrutar das bênçãos do reino, desse reino. Assim como nós desfrutamos
nós também temos responsabilidades, mas também desfrutaremos desses privilégios de vivermos como filhos desse reino. Vivemos esse privilégio de desfrutar de todas as bênçãos do reino. Isso é muito importante, de desfrutarmos aqui e agora das bênçãos temporais, porque há muitas pessoas que estão perdidas nos seus pensamentos e nas suas interrogações de vida. É porque ele ainda não aprendeu a confiar plenamente no poder de Cristo. Ele não aprendeu a confiar, então ele não desfruta. Agora observe que Jesus inicia e termina as bem-aventuranças com a promessa de herança, da herança do reino. Ou seja, esta é a promessa da primeira e da última bem-aventurança. As demais promessas das outras bem-aventuranças são os aspectos desse reino. E isso significa dizer que os que são herdeiros do reino em Cristo participam de todas as bênçãos que há nesse reino. Esses que vivem e praticam as exigências desse reino, as responsabilidades. Então, participar dessa bem-aventurança aqui agora é participar da bênção temporal. Por exemplo, participa do consolo de Deus, participa da herança da terra, participa da satisfação da justiça, participa da misericórdia, ver a Deus, ser filho de Deus. Então aquele que crê, que confia, ele recebe então consolo. Ele é consolado por Deus, ele é alcançado pelo consolo de Deus, ele é alcançado pela herança da terra, ele é abençoado pelas bênçãos temporãs de Deus. Deus o abençoa aqui e agora, Deus o consola aqui e agora. Bem-aventurados são esses, porque eles receberão aqui e agora. Eles receberão a satisfação da justiça de Deus, eles verão a justiça de Deus sendo realizada em todas as áreas da vida dele. Esse desfrutará da justiça de Deus, ele experimentará, ele vivenciará o consolo de Deus, ele vivenciará a justiça de Deus sendo imputada na sua vida, na nossa vida. Ele também recebe a misericórdia de Deus. Então, essa misericórdia, e ele também recebe esta bênção de ver a Deus, ser filho de Deus. E ver a Deus é ver Deus atuando, é ver Deus agindo em favor do seu povo. Então, quando nós reconhecemos a grande bênção de ser herdeiros de Deus, quando nós atentamos para isso, tanto agora como no mundo por vir, então não fugirá da perseguição, nem se desesperará com ela. Aquele que crê, aquele que confia, ele não fugirá, mas ele enfrentará. E você deve se lembrar, quando Paulo e Silas estão cantando e louvando a Deus, as cadeias se abrem. O que acontece? Paulo e Silas fogem? Eles fugiram? Não. O que eles fizeram? Vamos lá, me ajuda aí. O que Paulo e Silas fizeram? O guarda ficou desesperado, não ficou? Porque senão a cabeça dele ia rolar. Ele estava incumbido de guardar os prisioneiros. O que Paulo, aquele carcereiro, disse para ele? E agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Porque ele, na mente do carcereiro, ele já ia morrer mesmo. Então o que ele vai? Ele pergunta para Paulo e Silas: varões, o que eu tenho que fazer para receber a vida eterna, para ser salvo? O que eu tenho que fazer? E salvo ali para o carcereiro é se salvar da morte mesmo, literal. Ele não estava pensando em vida eterna. A pergunta dele é uma pergunta ali, porque ele sabia que iria morrer. Paulo e Silas já falam numa linguagem eterna. O que Paulo e Silas diz para ele? Crê tu somente e será salvo tu e tua casa. Não te espantes, ele diz, estamos todos aqui. Paulo e Silas dizem: nós não fugimos, porque aquele que crê não foge da batalha.
porque aquele que crê não foge da perseguição, porque aquele que crê, ele fica de prontidão, aguardando, esperando em Deus, sabendo que Deus irá consolar, sabendo que Deus irá fazer justiça, sabendo que Deus usará de misericórdia, sabendo que ele verá Deus através da ação do seu Filho Jesus, e verá a mão de Deus atuando em favor dos seus filhos. Então o Filho de Deus não foge à luta, ele não foge. Quando ele reconhece a grande bênção de Deus, de ser filho, de ser herdeiro de Deus, ele não foge à luta, ele não se desespera, mas se alegra em ser perseguido, por causa da justiça que é a consequência do seu amor por Cristo Jesus, porque ele deu o seu reino como uma herança, e ninguém pode tirar isso de nós, ninguém pode tirar isso de nós. A segunda razão por que nós devemos nos alegrar, e a nossa atitude diante da perseguição, é que Jesus vai dizer, olha lá comigo: bem-aventurados sois, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Essa é a segunda razão, e a nossa atitude. O Senhor nos promete uma grande recompensa para aqueles que sofrem por seu nome, e essa grande promessa é o galardão do qual Jesus fala aqui, e que é uma recompensa em que Ele dará aos seus servos fiéis, que foram perseguidos por seu nome. Esse galardão, essa recompensa também é um aspecto do reino dos céus, ou seja, os herdeiros do reino receberão o galardão de Deus, e esse galardão que Deus nos promete não é o resultado dos nossos próprios méritos, não, mas é o fruto da graça do generoso Deus para conosco. Nós receberemos pela maravilhosa e a generosidade de Deus em favor dos seus filhos, e por isso nós não devemos nos orgulhar de nós mesmos. Quando nós vencemos a luta, quando nós ultrapassamos essas batalhas, essas angústias, nós não devemos nos orgulharmos disso. E a gente vê, tem pessoa que fica toda cheia de si, e quando oram, quando pedem alguma coisa, e tem pessoas que se envaidecem. Está vendo como a minha oração é poderosa? Está vendo como Deus me ouve? Enche a boca para dizer, está vendo aí como Deus me ouve? Como que se fosse algum mérito dele, como que se fosse através do esforço dele que Deus respondeu. Não, meu querido, toda a oração que nós fizemos, todos os pedidos, o que nós recebemos é puramente pela vontade de Deus, não é por causa dos nossos méritos. Eu quero ensinar você nesta noite que tudo aquilo que vem no nosso coração, e tudo aquilo que vem no nosso coração e nós oramos e acontece, é porque Deus, antes de nós orarmos, Deus inclinou o nosso coração para que nós orássemos, para que nós pedíssemos a Ele, porque Ele de fato, com certeza, responderá essa oração. Você precisa saber disso, e é por isso que nós aprendemos sobre a oração e pedir, e que não é mérito nosso, porque tem oração que Deus nunca vai responder para nós, e tem coisas que nós receberemos que nós nunca pedimos, e tem coisas que nós vamos pedir e que Ele vai nos dar, e tem coisas que nós não recebemos porque pedimos mal. Então o nosso coração precisa estar alinhado a Deus, para que nós cumpramos a vontade de Deus, e que também logo nisso não vem então esse sentimento de mérito próprio em buscar. Então quando nós somos alcançados, esse resultado não é dos nossos próprios méritos, mas é o fruto da graça do generoso e bom Deus para conosco. E por isso nós não devemos nos orgulhar, mas sermos humildes em reconhecer que Deus é livre para nos abençoar, e não seus servos. Então Deus é livre para nos abençoar. O que nós fizemos diante disso? Nós fizemos o que devíamos fazer. O que nós temos que fazer? Orar. Qual o meio de Deus responder a nós?
através da oração. Esse é o meio que Ele nos deixa, que Ele vai responder, mas aí é segundo a sua plena e maravilhosa vontade. Então, quando nós reconhecemos que nada merecemos de Deus, mas que mesmo assim Ele tem prazer em nos recompensar por sua fidelidade, nós somos motivados ainda mais a enfrentar as perseguições que nos sobrevêm, a enfrentar essas perseguições com coragem, com alegria, porque nós temos a certeza de que Ele, pela graça de Deus, é grande o nosso galardão nos céus. Ele está dizendo, porque grande é o vosso galardão nos céus. A terceira razão, Ele vai nos mostrar, e da nossa atitude diante da perseguição, é porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E Ele vai dizer aqui no versículo 12: porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Agora, considerando o texto, o contexto no qual Jesus ele profere as suas palavras, nós logo percebemos que Ele tem em mente os fiéis profetas do Senhor do Antigo Testamento, profecias tais como de Isaías, profecias como de Jeremias, de Elias, de Amós e de muitos outros profetas que foram perseguidos e até mortos pela causa de Deus. Grandes homens de Deus que morreram por causa do amor a Deus. E ao nós falarmos dos profetas do Antigo Testamento, e aqui nesta oitava bem-aventurança, Jesus tem o propósito de identificar com eles e com isso nos motivar a sermos alegres na perseguição. Jesus fala desses profetas e fala para a multidão: olhem, se lembrem dos antigos profetas, o quanto eles sofreram, e que nós vamos ver também os heróis da fé lá em Hebreus, que também sofreram, padeceram, foram cerrados ao meio, cabeças foram arrancadas, foram decapitados. Lá em Hebreus vai falar desses heróis da fé que sofreram também por amor à palavra de Deus. E aqui Jesus quer identificar esses discípulos, quer identificar a eles e a todos os que estão com eles, e com isso também motivá-los a serem alegres na perseguição. E a gente está cheio de motivações. Se nós olharmos ainda hoje, nós vemos quantos cristãos estão morrendo e padecendo por amor a Cristo. Quantos deles estão morrendo por amor ao Evangelho? Quantos estão padecendo por causa disso? O grande problema de várias igrejas no Brasil hoje é porque eles desconhecem esse Evangelho que traz o sofrimento junto. As pessoas não querem. Quem é que quer sofrer? Só que essa rejeição do sofrimento é completamente sem entendimento, porque se pregou que o Evangelho é só um mar de rosa, porque se pregou que esse irmão é vitorioso. Esses dias eu passava na frente de uma determinada igreja à tarde, e esse irmão que estava pregando, ele só gritava: receba a vitória, receba a vitória, receba aí, toma posse da sua vitória, receba a sua vitória. E aí eu fiquei pensando: meu Deus do céu, essa pessoa não vai receber a vitória, a porta não vai se abrir, essas promessas vazias não vão acontecer, vai chegar a prova, vai chegar a luta, porque chega para todos. É como Jesus disse lá das duas casas, em dois alicerces, a tempestade vai bater para os dois, vai bater para as duas casas. A diferença é de quem está alicerçado e de quem não está, de quem está alicerçado na palavra e de quem está alicerçado nessas promessas vagas, nessas filosofias. E Jesus mostra a diferença, mas Jesus está dizendo que o problema, a dificuldade baterá para os dois, quer cristão ou quer não cristão, a dificuldade, a onda vai bater nas duas casas.
E aí, quando a onda bater nessas casas, com promessas vazias, sem fundamentos, sem o verdadeiro evangelho, essas pessoas desistem, param, entram em crise, abandonam a igreja. Por quê? Porque foram ensinadas só a ter vitória, não foram ensinadas que o evangelho acarreta perseguição, sofrimento, mas que também haverá um final de glória, haverá consolo, refrigério, misericórdia, justiça de Deus. As pessoas não aprendem isso, elas só aprendem que Deus vai dar, um Deus verdadeiramente como um Papai Noel que vai dar as coisas. Então, quando chega a luta e a prova, elas não sabem enfrentar isso, e por isso, por causa disso, muitas pessoas estão entrando em depressão, estão entrando em crises por causa disso, porque não aprenderam o evangelho. Mas esta alegria, ela traz para nós o fato de sermos identificados com o profeta do Senhor. Aqui Jesus está aqui fazendo menção deles, para nos identificar com eles. Primeiro, nós devemos reconhecer que não somos os primeiros a ser perseguidos, e que muitos servos do Senhor sofreram piores do que nós no passado. Então a gente não pode achar que a gente é o único que sofre, a gente não pode achar que a gente é o único que estamos sendo perseguidos, mas que nós devemos nos lembrar que antes de nós, muitos servos do Senhor sofreram piores perseguições do que nós. Esses servos do Senhor do passado sofreram muito mais do que nós. O segundo é que o fato de sermos identificados aqui com os profetas indica que nós estamos na mesma posição deles. Por quê? Perseguidos e ao mesmo tempo sendo bem-aventurados. E isso é o motivo de a igreja que sofre perseguição aqui na terra já desfrutarem do consolo eterno de Deus, e desfrutarão eternamente desse consolo de Cristo Jesus nos céus. E isso ao mesmo tempo se dará comigo e com você. Nós vamos padecer, nós não sabemos o quanto tempo nós ficaremos aqui nessa terra, a gente não sabe o que mais nós enfrentaremos daqui por diante. Mas uma coisa eu digo para você, que enquanto a igreja de Cristo estiver aqui na terra, a igreja continuará sendo perseguida. Mas assim como Robert Hilson, que nós falamos na introdução, e seu filho, que foram mortos por professar a sua fé e por orar pelo país, assim como eles, também os demais servos que foram perseguidos no passado até a morte, assim como eles expressaram a alegria e a coragem em meio à perseguição, assim como eles perderam bens, perderam a reputação, até mesmo a vida por amor a Cristo, e no entanto a isso não foi motivo de tristeza, não foi motivo de desespero para eles, porque eles tinham a plena certeza de que, perdendo a vida por amor a Cristo, estavam de fato encontrando-se por toda a eternidade com Cristo Jesus. Eles sabiam muito bem disso. O mundo pode nos perseguir duramente, mas o mundo não pode tirar de nós a nossa alegria e a nossa fé que vem do Senhor. O mundo também não pode desfazer a promessa de que viveremos com Ele em eterna alegria e eterna felicidade na glória do porvir. O mundo não pode fazer isso. O mundo pode arrancar os nossos braços, arrancar os nossos olhos, o mundo pode arrancar a nossa língua, mas não arranca a promessa da nossa alma, da nossa vida, não arranca a promessa de um dia estarmos com Cristo Jesus por toda a eternidade. Assim o filho de Rissel acreditava, e ele se alegrava, porque estava morrendo pela causa de Cristo Jesus. E além disso, absolutamente, nós devemos estar certos que Deus, assim como recompensou os seus servos fiéis com a vida eterna, também recompensará com castigo, e justo castigo, e eterno castigo,
aqueles que se rebelaram contra Ele e perseguiram cruelmente e injustamente a sua igreja aqui na terra. Deus julgará também esse povo, assim como levará o seu povo para uma justa justiça eterna de glória, não de vergonha, mas de eterna glória. Assim também julgará aqueles que perseguiram não só Ele, mas como a sua igreja. E os que foram perseguidos clamam por justiça diante de Deus. Todos aqueles que morreram por amor de Cristo, eles estão clamando diante de Deus por justiça, e vai chegar o dia da vingança, e a vingança do Altíssimo, que quando Ele irá retribuir a cada um segundo as suas obras. E desse dia em diante, enquanto os santos louvarão a Deus para sempre, por toda a eternidade, aqueles que serão julgados, condenados, viverão eternamente no fogo eterno, na vergonha eterna. Mas os filhos de Deus serão julgados com justiça e com amor. E para eles haverá misericórdia, mas para o injusto serão julgados sem misericórdia. Mas o justo será julgado com misericórdia e absolvido por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Jesus vai dizer: vinde, bendito do meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado. Meus irmãos, que ficamos firmes na nossa fé diante da perseguição. Não recue, não se desespere, porque grande é o nosso galardão. Possa ser que a perseguição nós venhamos vivenciar com muita mais truculência, com muita mais ira desse mundo que é jaz do maligno, mas que permanecemos firmes, porque Ele nos prometeu, Ele nos garantiu que nós seremos consolados, nós seremos alcançados pela sua misericórdia, e haverá justiça da parte de Deus ao nosso favor. Amém, meus irmãos? Nesse momento eu quero dar a oportunidade para vocês que quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa,